Olá, pessoal. A gente vai agora fazer um exercício sobre química analítica, mais especificamente falando sobre preparo de soluções, tá? A gente já viu o preparo de soluções mais simples, quando uma substância está no estado sólido e 100% pura, fica bem mais fácil, você sabe a massa que deve obter de acordo com a equação de molaridade e o volume da solução que você pretende preparar. A situação que nós temos aqui é, a situação que nós temos aqui é nós temos um ácido que ele não está 100% puro, ele tem um percentual de pureza, que é o ácido fosfórico. Aliás, soluções de ácido fosfórico são muito úteis em laboratório de química, bioquímica, de biologia, que é um ácido muito utilizado para preparo de soluções tampão, tá? Então, quando ele diz que está 85%, qual o volume necessário? Esse é como ele é comercializado. Então, 85% massa a massa. Significa o quê? Significa que nós temos, em 100 gramas desse ácido, nós vamos ter 85% do ácido puro e o restante de água ou outras pequenas impurezas, tá? Então, qual é a massa desse? Para preparar 250 ml de uma solução de ácido fosfórico 1 mol por litro, ou seja, 1 molar. E foi dado aqui no problema que a massa molar em grama-mol do ácido fosfórico é 98 e a densidade dele é de 1,71 grama por mililitro, ou seja, é uma substância muito mais densa que a água, mas também se dissolve completamente. Então, o que é que vamos resolver isso aí, esse problema? Então, vou manter aqui um processo de resolução desse problema. Temos aqui o enunciado, aí a gente já vai destacar aqui, nesse enunciado aqui, a gente vai destacar os dados, tá? O que é que foi dado no problema? Que o volume da solução é 250 ml da solução, tá? E a molaridade é 1 mol por litro, ou seja, 1 molar. Foi dado também a massa molar, que é 98 gramas por mol, menos 1 grama por mol, e a densidade é de 1,71 grama por ml. Então, a gente vai precisar de todas essas informações e também essa informação aqui do percentual massa-massa do ácido comercial, tá? Então, o ácido comercial, ele vem nesses frascos aqui, e aqui tem uma indicação do grau de pureza dele, tá? 85%. Então, o que é que faríamos em laboratório se a gente soubesse o volume dessa solução? De uma vez que a gente calculou o volume necessário para preparar 250, num balão de 250 ml, qual o volume de ácido seria? Transferir um pouco desse ácido para um beck para facilitar a transferência, utilizaríamos uma pipeta graduada e a gente retiraria esse volume e transfere automaticamente para com a pipeta para cá, transfere para um balão volumétrico. Tá? Nesse caso aqui, esse balão já tem que estar previamente contendo uma pequena quantidade de água aqui, pode ser aqui uns 40% do espaço, tá? Não vai dar nem, vai dar uns 100 ml, e você adiciona por cima aqui o ácido concentrado, que é o ácido comercial. E depois que adicionou o ácido aqui, você completa o volume até a marquinha aqui de 250 ml. Então, feito isso, agita um pouquinho, tá? Se precisar colocar mais algumas gotas até ficar a marca, você coloca, tá? Então, é isso que seria o procedimento prático em laboratório. Mas, toda vez que você vai para o laboratório, a gente vai pensar primeiro, vai fazer as contas no nosso caderno de laboratório. Então, a gente precisa de muitas informações, muitos cálculos para chegar o volume que nós vamos transferir aqui para o balão volumétrico e prepará-lo, e preparar a solução final, tá? Então, a primeira informação que a gente vai utilizar nesse problema vai ser a seguinte, tá? A gente tem ácido comercial, vou chamar aqui de C de comercial, e ácido puro, que é a quantidade que a gente tem que ter dentro da
solução, tá? Dentro da solução. Tá? Descontadas as outras substâncias. Quanto é que ele vai ter de puro, tá? Se ele dá um percentual de 85% de pureza, significa que em 100 gramas do ácido comercial, nós vamos ter 85 gramas do ácido puro. Beleza? A gente vai precisar, então, calcular uma massa do ácido, calcular a massa que se precisa do ácido puro, eu vou chamar aqui de MP, para encontrar uma massa MC do comercial, tá? Então, um dos objetivos aí das etapas de cálculos é encontrar a massa de ácido puro, tá? Depois que nós encontramos a massa dele puro, a gente acha a massa do comercial, tá? E aí a gente vem para um cálculo de densidade, utilizando a densidade, porque a gente não vai transferir essa massa aqui dele comercial para uma balança, já que ele é um ácido fumegante, tem muito perigo de se pesar numa balança. Por isso que se utiliza volumes, tá? Então, nesse problema aqui, nessa situação, a gente vai trabalhar com volumes. Mas, aí como eu sei qual é o volume? Aí sim, aqui é que vai entrar a questão da densidade, tá, pessoal? Então, vem a densidade, é o quê? Densidade vai nos ajudar a calcular o volume que nós queremos. A densidade desse ácido comercial é igual a massa sobre volume, é a massa do comercial dividido pelo volume, tá? Então, isso aí a gente vai encontrar nessa equação. Se eu isolar aqui a massa de comercial, massa do comercial vai ser igual o quê? Na verdade, desculpa aqui, na verdade a massa a gente já vai encontrar no cálculo anterior, tá? E a gente precisa, aqui nesse caso aqui, a gente precisa achar o volume, tá? O volume que a gente está querendo. Então, troca aqui troca-se V com D de posição, então a equação vai ficar simplesmente massa dividido pela densidade. Beleza? Massa do comercial, tá? Então, vamos lá. As etapas de cálculo são essas, tá? Acha-se a massa do puro, encontra a massa do comercial. Com a massa do comercial, a gente vai achar o volume que tem que se retirar do ácido comercial para o preparo dessa solução. Outra etapa dos cálculos vai ser encontrar, então, essa massa, inicialmente a massa de ácido fosfórico puro. E esse cálculo aqui vai ser feito a partir da equação de molaridade, tá? A gente vai usar a equação de molaridade. Então, nesse caso aqui, relembrando a equação de molaridade é igual ao quê? Número de mols dividido pelo volume. Então, molaridade, essa letrinha aqui para diferenciar, ela vai ser igual ao quê? Número de mols é massa sobre a massa molar. Esse aqui é o número de mols dividido pelo volume. Então, tudo isso aqui, ó, corresponde ao nosso N, beleza? Então, a nossa equação vai ficar, a molaridade vai ser igual massa do soluto dividido pela massa molar do soluto vezes o volume. Esse volume aqui tem que ser dado em litros, beleza? Tá? Então, vamos ao que foi dado no problema. No problema,
foi dado aqui a molaridade, tá? Foi dado a massa molar, que é 98, a molaridade é 1, tá? E foi dado o volume 250 mililitros, só temos que converter isso aqui para litro, beleza? Então, vamos substituir aqui os valores diretamente nessa fórmula para a gente encontrar o quê? A massa que a gente quer, a massa do ácido puro. Vou chamar aqui de MP, porque a gente vai precisar desse MP aqui para uma regra de 3 simples com o comercial, tá? Então, vamos lá. A massa, a molaridade aqui, no caso, substituindo os valores, substituindo diretamente aqui os valores, molaridade é igual a 1, que é igual a MP, que é a massa do ácido fosfórico puro, dividido por 98. 98 é o quê? A massa molar que foi dada no problema, vezes o volume em litros. Foi dado 250 mililitros, a gente tem que dividir 250 por 1.000. Então, nós vamos ter aqui 0,25, beleza? Então, aí, resolvendo essa continha aqui, nós vamos ter que, aí multiplica cruzado, MP, massa do ácido puro, é igual a 98 vezes 0,25, tá? Então, a massa do ácido puro dá 24,5 gramas. Resolvendo essa continha aí, dá 24,5, tá? Esse é o valor que a gente precisava, um dos valores aí intermediário em todos os cálculos aí dessas contas, tá? Aí a gente vai usar onde esse valor? A gente vai usar aqui, ó, nessa regra de 3 aqui, que a gente vai precisar dessa massa dele pura. Então, vamos substituir aqui esses valores, tá? Nessa regra de 3. Então, substituindo aí, nós vamos ter. Então, nós vamos ter 100 está para 85. Massa do puro, que deu 24,5 gramas. Tá? Está para MC, que é a massa do comercial. Tá? Então, resolvendo essa conta aí, nós vamos ter massa do comercial, vai ser igual a... Aí, nesse caso aqui, a gente faz uma regra de 3 simples, multiplicando cruzado, multiplicar esse por esse em X, tá? E depois isola o MC. Fazendo esse cálculo aqui, nós vamos obter um valor de 28,82 gramas, tá? Esse valor está coerente? Tá, porque aqui será 100 está para 85, então 24,5 está para 28,82. Parece coerente esse valor, tá? Então, essa é a massa do ácido concentrado lá dentro que a gente vai retirar do frasco dele, do comercial, tá? Agora que a gente já sabe a massa do comercial, tá? E aí a gente vai aplicar a fórmula de densidade para achar que volume a gente vai retirar, tá? Então, substituindo os valores aqui, a gente vai ter volume é igual massa do comercial, que é 28,82 grama, dividido pela densidade, que é 1,71 gramas por mililitro.
tá? Então, o resultado aqui da densidade está gramas por mililitro, aqui é gramas, aqui é gramas por mililitro. O volume, resultado dessa divisão aqui e o cálculo das unidades, o resultado vai ser um volume em mililitros. Dá um resultado, alguma coisa, mililitro. Resolvendo essa equação aqui, vamos ter, se não me engano, deixa eu ver aqui, 28,82, fazendo na minha calculadora, dividido por 1,71. Está igual a 16,85 ml, tá? Se fosse arredondar isso aqui, seria 16,9 ml, é o que vai depender da precisão da nossa pipeta graduada. Então, recapitulando aqui os cálculos, tá? Esse tipo de problema, a gente tem que interpretar aqui, ó. O que eu preciso interpretar? A gente tem aqui a parte de um ácido comercial que não está 100% puro, como em outras situações, tá? A gente tem que saber o volume que tem que tirar aqui, porque a gente não pode pesar esse ácido, tá? Mas foi dado no problema o percentual massa, tá? Então, com esse percentual aqui, a gente teria qual seria a massa dele puro que vai ser utilizado para preparar uma solução 1 molar. Essas soluções aqui consideram o ácido puro. Então, aqui a gente utiliza a equação de molaridade. Com a equação de molaridade, a gente chegou ao valor do MP, que é a massa do ácido puro, tá? Joga essa massa nessa regra de 3 aqui, comparando C de comercial e P de puro, o valor foi 24,5, a massa do comercial deu 28,82, tá? Só que essa massa, a gente vai ter que converter isso aqui, qual seria o volume que deveríamos pegar. Então, a gente usa a fórmula da densidade, tá? Então, densidade é massa sobre o volume, então o volume vai ser massa sobre densidade, tá? Resolvendo isso daí, nós precisamos retirar 16,85 mililitros, ou a gente poderia fazer, se tivesse que arredondar esse valor, 16,9 mililitros. Vai depender aí da capacidade, a precisão da nossa pipeta graduada. Beleza, pessoal? Então é isso aí que eu queria apresentar para vocês.